fizeram mudar? Por que que eu mudei tanto nesses últimos anos? Desconfortos. Tudo aquilo que estava me deixando desconfortável, eu fui observando e fui entendendo esses desconfortos, né? Após a separação, que eu fui casada há 14 anos, eu comecei a buscar conhecimento de quem eu era, porque eu estava perdida de mim, eu não sabia quem eu era, se eu era mãe, se eu era esposa, se eu era dona de casa, e se eu era tudo isso, mas por que que eu senti esse vazio, né? Então esse desconforto me fez buscar o autoconhecimento, me fez buscar a minha fé, a minha religião, e esse eu acredito que foi o primeiro desconforto. Depois veio um desconforto muito grande, que foi enquanto mãe de 3 filhos maravilhosos, eu entrei numa crise, né, de tentar entender esse meu lugar de mãe, que estava sendo criticado, julgado, condenado, o que eu estava fazendo de errado, né? Eu lembro que eu busquei terapia nessa época e a terapeuta me falou assim: por que que você está aqui? E eu falei assim: porque eu não sei mais ser mãe. Eu acreditava que eu não sabia mais ser mãe, né? E aí foi a primeira vez que eu me encontrei com uma terapeuta, né, com uma psicóloga, e foi sensacional, eu gostei muito disso. Eu acredito até que foi por conta de eu me desconstruir, de eu me entender ali naquele pouco período, né, que eu tive ali com ela, eu entendi o que estava acontecendo ali, né? E esse foi um desconforto muito grande, né? Há uns 6 anos atrás, esse foi um desconforto que eu precisei olhar com muito carinho, né? E a partir dali, várias falas dos meus filhos me machucavam muito, né? E aí eu fui entendendo que eu estava ligada a crenças, a informações de que não me levavam a nada, né? Que crença que eu não podia ter raiva, crença que eu tinha que ser uma mãe acolhedora, crença de que eu tinha que amar meus filhos incondicionalmente, né? E isso tudo estava me atrapalhando a entender a minha posição, né? Por conta da separação, eu me vi assim muito... Eu deixei de lado muito a importância da maternidade, né? Do acolhimento desses seres maravilhosos que estão na minha vida e que me fizeram entender o que realmente era importante. Esse foi um desconforto realmente muito grande, né? Outro desconforto foi que, a partir da minha busca religiosa, eu fui crescida no catolicismo, né? E eu sempre achava que tinha alguma coisa errada, já era um desconforto, né? Fiz primeira comunhão, fiz como é que fala? Fui catequista, né? Fiz crisma, essas coisas todas. Mas eu sentia ali que estava faltando alguma coisa. E essas coisas, essas respostas não tinham ali.
Então, quando a vida foi me levando a certas situações, porque até então eu não estava buscando, eu só tinha uma sensação de que tinha algo mais. Aí quando a vida foi me levando a situações, a conhecer, por exemplo, um centro espírita, né, kardecista, e aí naquelas palestras que tinham lá, eu fui entendendo algumas coisas, né? Fui deixando de lado um pouco do catolicismo que foi imposto, né, por minha mãe, que ela acreditava que tinha que impor uma religião para o filho, para poder ele não se desviar. Mas, ora bora, se você está educando com amor, pautado no respeito ao próximo, sabe, não tem como se desviar, né? Sim, a gente tem um grande mestre, né? E ele já deu todas essas informações. A pessoa não precisava estar ali, sabe, massacrando os filhos, fazer rezar o terço, ir para a missa, levanta o joelho e tal. Outro dia eu estava pensando aqui, cá com os meus botões, que a melhor parte da missa era aquela que o padre falava assim, que tinha aquela música, paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. E aí nessa hora todo mundo se cumprimentava, se abraçava, ou apertava a mão. A melhor parte da missa para mim era essa. E hoje eu entendo por quê. Porque era o momento de realmente de partilhar o afeto, de partilhar a presença do outro ali. E era isso que era importante para mim, né? E depois né, de estudar a doutrina, né, ter muitas vivências lá com palestras, eu estudei passe, foi, né, passista que fala. Eu fui à vida novamente, foi me trazendo outras percepções. Eu percebia algo mais do que a doutrina espírita não revelava. E aquilo me fascinou. Foi então que eu entrei no universo da Umbanda. E eu lembro quando eu era mais nova, não é que eu sofria, mas eu tinha experiências, né, de incorporação, mas enquanto ignorante, né, a respeito do que estava acontecendo, a gente achava tudo que era demônio, né, mas na verdade eram espíritos sofredores que de alguma forma captavam a minha energia e vinham para mim, e às vezes eu falava, e às vezes eu desmaiava, e às vezes eu resmungava. E aí a doutrina espírita me ensinou a entender isso, e depois veio a percepção dessa egrégora maravilhosa que era a Umbanda, né? E aí foi se aproximando outros amigos espirituais, né? Que, olha, eu tenho um carinho enorme, mas o desconforto que eu tive na religião foi dela me limitar. Tudo que falava assim, não pode fazer, ou não pode comer, ou não pode, sabe? Eu falava assim, como assim não pode? Eu entendia, eu comecei a perceber que algumas religiões, elas colocam crenças limitantes na gente. Por exemplo, você é de Ançã, não vai poder comer abóbora. Tem alguma coisa errada. Eu sou de Ançã, como abóbora e nunca morri. Você é um bandista, candomblecista, não pode usar preto, quiçá no dia de sexta-feira,
Olha, hoje é sexta-feira e eu tô de preto, né? Acabei de fazer minha caminhada. Então, essas crenças limitam a minha capacidade de ser expressiva, de fazer o que eu quero, né? Nos limites do que é saudável. Então, esse foi um desconforto muito grande que me afastou da religião. E não é como alguns pregam, né, que eu ia ficar perdida, né? Não, como eu ia ficar perdida se Deus está dentro de mim? Se eu acredito nessa força que me criou, né? Vós sois deuses, né? Vamos lá. E aí eu comecei a observar, há pouco tempo, situações que me deixavam desconfortáveis. Eu tinha um relacionamento e eu comecei a perceber que eu estava meio que desconfortável, sabe? Eu estava levando ele, mas com algum desconforto, até eu entender que esse desconforto era um sinal que a vida estava me dando de que não era isso, que não era com aquela pessoa, sabe? Mas aí por conta de crenças, olha aí as crenças limitantes novamente, de que eu passei dos 40, eu ia ficar pra titia, que se eu não ficasse com essa pessoa, eu ia ficar sozinha, né? O medo de estar sozinha, né? E que se ele me amava, eu tinha que trabalhar em mim alguma coisa que estava errada, já que ele me amava. Então, eu achava que estava errado, que tinha alguma coisa errada em mim. Mas esse desconforto me fez ver que não, que eu não estava errada, né? Que eu só estava equivocada com relação ao que eu queria para mim. E aí eu fui observando outras coisas na minha vida que eu estava desconfortável e não tinha percebido. Por exemplo, eu tinha uma verruga, né, enorme aqui, um sinal enorme aqui. E eu fui só dar conta de que me era desconfortável, quando o meu netinho lindo, maravilhoso, ele ficava tocando assim, né? E eu ficava brincando que era campainha. Mas depois eu percebi, gente, não é campainha, isso é ruim, é desconfortável. E aí eu falei assim, putz, se eu posso tirar, por que eu não tiro, né? E aí fui ver médico, cirurgião, tal, uma fortuna, né? E aí, como tudo na minha vida, eu busquei respostas, busquei tentar solucionar por mim mesma, né? O próprio autoconhecimento, o próprio mergulho na psicologia, né? Estudar psicanálise, estudar a psique em geral, né? Eu que fui buscando tudo isso, gente. A gente precisa fazer esse esforço, né? Ter esse trabalho de buscar. Então, eu descobri um vídeo que um médico abençoado, ele falou como é que eu conseguiria tirar isso, né? E eu sentia que não tinha uma raiz muito grossa. Então, eu amarrei com a linha, passava álcool, toda vez que eu escovava dente, eu tomava banho, passava álcool naquela linha que eu estrangulei, né, a verruga, e em 15 dias, como ele havia dito, a verruga caiu sozinha, né. Esse foi um desconforto, eu tirei essa pinta, essa verruga. Outro desconforto foi uma sujeira incrustada há anos, que eu vim morar na casa da minha mãe, tinha um vaso que estava com uma sujeira incrustada há muito tempo. Aí eu pesquisei e falei assim, eu quero acabar com isso. Aí descobri um produto, Azulim, que eu recomendo, que se você fizer ali um trabalho com ele
puro, tô balançando pra caramba a mesa, né? Com ele puro e esfregando, aquela sujeira ia sair, graças a Deus. Então, tudo que me causa desconforto, por exemplo, eu tô aqui no meu ateliê e se alguém me faz uma proposta, uma encomenda que eu sinto um desconforto, eu posso dizer não, sabe? E isso é fantástico, porque isso me fortalece. Outro desconforto, né? Como eu falei, eu vim agora da minha caminhada. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer minha yoga, meus alongamentos, né? Vou trabalhar meus músculos, né? Dos braços, fazer os agachamentos e é isso. Por quê? Porque eu estava sentindo o meu corpo muito dolorido. E eu sou uma máquina fantástica. Nós temos uma máquina fantástica. Só que a gente se acomoda com isso, sabe? A gente coloca empecilhos, a gente deixa muito a nossa mente vagar por pensamentos de autossabotagem. A gente tem que criar essa resistência, né? Tudo que me causa resistência é ali que eu tenho que focar, né? Eu acho que essa frase é de Jung. Então, hoje em dia, eu confesso que fazer todos esses processos foram desconfortáveis. Os processos hoje que eu faço de me exercitar, de relaxar, descansar quando eu sinto que o corpo precisa, né? Ouvir o nosso corpo é muito importante. Às vezes a gente quer fazer outra coisa, mas a gente tem que focar no que é importante pra gente. Por exemplo, alimentação, eu ficava desconfortável, por que eu tenho que comer 4, 5 vezes ao dia? Se 2 vezes, 3 no máximo, está me saciando. Eu tenho há bastante tempo feito um jejum, né? Que eu não tomo café da manhã e nem janta. Jantar eu já não jantava há muito tempo. Mas eu não tenho tomado café da manhã. Uma vez eu me perguntei, por que você está tomando café se você não está com fome? Né? E aí eu fui me questionando o tempo todo. A gente tem que fazer esse questionamento, por que a gente pensa como a gente pensa, por que a gente age como a gente age. A gente, às vezes, tem hábitos errados de uma sociedade antiga. E os hábitos bons que essa sociedade antiga tinha, a gente acabou acreditando na indústria alimentícia, em alguns médicos que eram errados. Por exemplo, comer gordura animal não é saudável. Nós somos animais, a gente precisa, nosso cérebro precisa. Né? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque não é esse o caso. O que eu queria mesmo passar é que a gente tem o nosso poder de escolha. Que tudo que a gente estiver sentindo desconfortável, seja um relacionamento, seja um móvel, seja uma pintura, seja um emprego, seja uma religião, cara, a gente tem que mudar. A gente tem esse poder de mudar, né? E a gente tem poder de escolha, como eu disse. E é muito importante que a gente toma posse desse poder de escolha, de não aceitar mais as coisas que... aceitar só porque, é assim mesmo, ou, eu acho que eu não vou conseguir mudar. Por exemplo, eu tenho uma casa enorme. Quando eu falo que eu vou transformar ela e vou fazer com que ela seja a casa mais linda do meu bairro, as pessoas não acreditam. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai fazendo alguma coisa, né?
está causando desconforto na sua vida que você continua ignorando? Tem uma fala, tem uma historinha que fala assim, que um cara entrou num posto de gasolina, aí viu um cachorro deitado numa cama de pregos. E aí falou pro frentista, caramba, esse cachorro não tá incomodado, não tá doendo essa cama de prego? E aí o frentista, que conhece o cachorro, falou assim, não tá incomodado o suficiente para sair dali. Então a pergunta que eu deixo, você vai esperar até quando? Até quando o seu desconforto te trazer uma ferida, te trazer uma doença, te trazer um problema na sua psique? Que vocês sejam abençoados e ficam com Deus.